Gente, essa é uma aula de correção do exercício enviado para vocês. Exercício sobre predicativo do sujeito, predicativo do objeto, predicado, adjunto e linguagem conotativa e linguagem denotativa. Então, além de corrigir o exercício, né, de dar a resposta correta, nós vamos ao mesmo tempo revisar o assunto para que fique uma coisa bem clara para vocês, tá? Então, pega o exercício aí. Seguindo a primeira questão, observe a oração ambígua. Ambiguidade, ambíguo, vem de duplo sentido, né? A oração que pode ser interpretada de duas ou mais formas. Então, eu tenho o padre Gerôncio julgou o sacerdote jovem. Então, por um lado, ele pode ter julgado, o padre Gerôncio julgou que o outro sacerdote era muito jovem, né? Para ocupar um cargo, para fazer qualquer outra coisa. Não, esse cara é muito jovem para isso. Ou ele, no ato de julgar o outro padre, ele ainda era muito jovem para julgar. Então, quando ele julgou o sacerdote, ele era jovem. Então, eu tenho essas duas interpretações. Jovem pode ser o padre Gerôncio, ou jovem pode ser o sacerdote. Então, se jovem for o padre Gerôncio, então o padre Gerôncio que é jovem, esse jovem é predicativo do sujeito, né? Porque é característica do sujeito. O sujeito aí é padre Gerôncio. Mas se jovem for o sacerdote, então aí já é predicativo do objeto, né? Julgou quem? O sacerdote. Então, o sacerdote é o objeto do verbo julgar. Tranquilo? Repetindo. Eu posso ter duas interpretações nessa frase. Eu posso ter predicativo do sujeito. Se jovem for característica do sujeito, quem é o sujeito? Padre Gerôncio. Ou possa ser que jovem pode ser predicativo do objeto. Quem é o objeto? O sacerdote. Por que Padre Gerôncio é o sujeito? Porque é dele que se fala na frase, né? É um sujeito simples. E por que sacerdote é o objeto? Porque ele é o objeto do verbo julgar. Quem julga, julga algo ou alguém. Julgou o quê? O sacerdote. Todo verbo pede um objeto. Lembram que a gente falou isso em sala? Então, se eu tenho uma característica do sujeito na frase, uma qualidade, uma característica do sujeito, eu tenho um predicativo do sujeito. Se eu tenho uma característica ou qualidade do objeto, eu tenho um predicativo do objeto. Aí vai ser o quê? Depende da interpretação. A depender da interpretação, se eu achar que o jovem está falando do padre, aí vai ser predicativo do sujeito. Se eu achar que o jovem está falando do sacerdote, vai ser predicativo do objeto. Ele quer saber aí nessa primeira questão que você vai marcar a alternativa em que jovem não representa o julgamento do padre Gerôncio, ou seja, você vai marcar a alternativa em que jovem é característica do padre e não do sacerdote. Letra A, o padre Gerôncio julgou o jovem sacerdote. Aí não, tá dizendo, né, que ele julgou o jovem sacerdote. O sacerdote é jovem, então não é o padre. Eu quero uma alternativa em que jovem seja o padre Gerôncio. O padre Gerôncio julgou o jovem, julgou o cara jovem, né? Julgou o sacerdote, não é essa. O sacerdote foi julgado jovem pelo padre Gerôncio. Pode ser, né? O sacerdote foi julgado jovem pelo padre Gerôncio. Não, o padre Gerôncio julgou o cara, mas ele era jovem ainda. O padre Gerôncio julgou jovem ou sacerdote. Pode ser também a C ou a D. E a E, padre Gerôncio julgou que o sacerdote era jovem. Não, né? Ficou claro que jovem era o sacerdote. Então, vamos repetir C e D para a gente tirar a dúvida. O sacerdote foi julgado jovem pelo padre e o padre Gerôncio julgou jovem o sacerdote. Alternativa D, porque na C o sacerdote foi julgado jovem. Então, foi dito que ele era jovem. Alternativa D. Segundo, analisando as orações que seguem, procure indicar a função sintática dos termos destacados, tendo como subsídio a noção relacionada a predicativo do sujeito e predicativo do objeto, que foi o que eu falei lá em cima. Sempre a considerei. Aí, então, eu quero que vocês digam, né? Se é predicativo do sujeito, se é predicativo do objeto. O que é aí essa partezinha grifada? Sempre a considerei uma excelente amiga. Eu tô dando característica para o sujeito ou para o objeto? Quem é sujeito aí? Eu, né? Eu sempre considerei, é um sujeito oculto.
Excelente amiga é uma característica, é um adjetivo. Mas é um adjetivo do sujeito? Não, é um objetivo do objeto, né? Então, aí eu tenho predicativo do objeto na letra A. Esse vídeo não vai dar para corrigir tudo. Eu tenho que pegar outro. B. Os convidados aparentavam eufóricos com a demora da apresentação. Quem é o sujeito? Primeira coisa que eu tenho que fazer para identificar se predicativo do sujeito ou do objeto é identificar o sujeito, tá? Para saber se eu tô falando dele ou não. Os convidados aparentaram eufóricos com a demora da apresentação. Quem é eufóricos aí são os convidados. Quem é o sujeito? Os convidados. Então, eu tô dando característica ao sujeito. Logo, o predicativo do sujeito na letra B. Letra C, os convidados caminhavam maravilhados pelo sol da estrada do salão. Sujeito, os convidados, maravilhados, predicativo do sujeito.